E aí, gente, bom dia, tudo bem? Aqui é o professor Carlos Lustosa. Não sei se vocês conseguem identificar essa musiquinha ou se vocês conseguem escutar, mas é que é só uma prévia do que vai ser a aula de hoje. Que a aula de hoje tem como tema China, esse grande gigante, esse gigante. Ele não é um país grande, é um país gigante em todos os âmbitos, né? Tanto de tamanho, quanto de população, quanto de gastronomia. A sua cozinha, a cozinha chinesa é muito variada, né? E nós vamos começar a falar desse grande país que fica situado ali na região do Extremo Oriente, né? A Ásia Oriental. E o que vocês lembram quando a gente fala de China, né? Bom, vocês eu não sei, mas eu me lembro muito dessa mocinha aqui, dessa mulher, né? Da cultura pop. Ela é um produto de um videogame japonês, mas ela representa a China e ela fez parte da minha, ainda hoje faz muito parte da minha vida, né? Que é a Chun-Li. A Chun-Li é um símbolo, né, da cultura de massa, né? Cultura pop. E ela já virou música, enfim, ela realmente é muito presente, é muito significativa como um símbolo da China, né? Tem esses outros dois caras aqui que fizeram parte da minha infância e da minha adolescência, né? Que é o Jackie Chan e o Jet Li. Todos os filmes dele eu assisti. Né? Mas a China não é só cultura pop, né? A China tem muita história, pelo menos 4.000 anos de história registrada. Né? Especula-se que um dos berços, né, da humanidade em termos culturais é a China. Né? E além da China nós temos também aqui, que é a antiga sede do governo imperial, né, que é a Cidade Proibida, que fica em Pequim. Nós temos uma das manifestações culturais que eu acho muito legais também da China, que é essa dança do leão, né, que eles utilizam, fazem bonecos com características de leão e tal, de vários animais. Não existe só a dança do leão, né, existem várias outras. E essa daqui é uma das mais tradicionais. E aqui, que é essa imagem icônica, né, do massacre da Praça da Paz Celestial, né, no final da década de 80, que é uma... Eu não sei se vocês conhecem bem este capítulo da história chinesa, mas é quando vários estudantes iniciaram uma série de manifestações por conta da morte de um líder comunista, né, um líder do Partido Comunista, e o governo, que também era comunista, mas era mais radical, acabou promovendo, segundo os historiadores, né, uma série de mortes quando as pessoas que passavam pelo protesto. Né? Esse aqui é um senhorzinho que estava andando com a sacola de compras, minha gente, e ficou tentando fazer uma barreira aqui em frente a esse carro-tanque, né? Esse tanque de guerra que estava desfilando, né, nessa Praça da Paz Celestial. E disse, né, que muitos militares chineses estavam atirando a esmo na população que estava passando por lá, até quem estava passando, que não estava no protesto. Vários estudantes foram mortos. Esse senhorzinho mesmo aqui, ele não foi morto nesse momento, mas ele sumiu, ele simplesmente sumiu. Né? É um capítulo assim, que foi muito marcante, né, para quem viveu ali na época dos anos 90 e tal, que é o meu caso. Né? Enfim, a China tem uma série de coisas que nos faz lembrar. A comida em si também a gente nem pode falar, né? Um produto tipo exportação, né? Que não só é tipo exportação saindo da China, quanto os chineses que foram para outros países acabaram desenvolvendo outros pratos, né? Que misturaram tanto a cultura local quanto a cultura chinesa, né? Influenciou e foi influenciado, né, por vários pratos. Isso a gente vai ver posteriormente. Então, a China
se chama República Popular da China, tem como língua oficial mandarim, mas existem vários outros idiomas dentro da China. Tem como capital Pequim, ou numa grafia mais nova, Beijing, né? É uma república comunista, um sistema de governo comunista, embora tenha atualmente, né, tenha muito viés capitalista, né, de produção, né, e de expansão do seu mercado. O atual presidente é o Xi Jinping, tem área de mais de 9 milhões e meio de quilômetros quadrados, é um dos maiores países do mundo, né, maior que o Brasil. A população é a maior do mundo, com 1,4 bilhão de habitantes, né? A Índia está bem próximo. E é possível que a população da Índia perpasse, né? Supere a população da China daqui a alguns anos, não muitos anos, próximos. Só faltam 40 milhões, se não me engano, a diferença entre a China e a Índia é de 40 milhões de pessoas. A Índia passou por muito tempo por um controle governamental de natalidade, no qual os casais só poderiam, por lei, só poderiam ter um filho. Isso gerou uma série de problemas, não seriam éticos, mas a gente pode dizer até que seriam problemas éticos, né? Porque muitas famílias às vezes tinham mais de uma criança e abandonavam o segundo filho. As meninas eram preteridas, muitas vezes o casal tinha uma criança e era uma menina, eles abandonavam as meninas. Tem toda uma história muito triste por trás desse controle populacional na China. E o resultado é que hoje em dia, né, essa política foi estabelecida no meados do século XX e foi abolida já no século XXI, se não me engano, 2017, 2017, não me lembro muito bem, mas depois eu posso pesquisar e trazer para vocês. Porque eles viram que a população estava ficando muito velha e os jovens, aquela questão, né, de aposentadoria, os jovens estavam tendo que acabar sustentando as pessoas mais velhas, enfim. Acabou gerando uma série de problemas, né? Essa questão da natalidade, a forma como a natalidade foi controlada. Tem uma densidade demográfica bastante alta, apesar de ser um país muito grande, né? São quase 147 pessoas por quilômetro quadrado. Isso acarreta uma sobrecarga nos recursos naturais, enfim, toda uma série de poluição também, né? Uma série de problemas também. Tem o produto interno bruto de 12,24 trilhões. É muito dinheiro. E atualmente a China é a segunda maior economia do mundo. Perde apenas para os Estados Unidos e provavelmente vai superar os Estados Unidos em não muito tempo. Eles têm uma mão de obra, conseguem manter uma mão de obra barata, né, por conta da sua população, exportam para o mundo inteiro, está com uma política externa agressiva. Aqui no Brasil mesmo nós vemos muito o investimento, né, o investimento de chineses aumentou muito nos últimos anos. Enfim, eles estão dominando o mundo, né? É aquela questão da geopolítica, né? Uma questão geopolítica que eles estão expandindo seu poder. Né? A moeda chama renminbi. Eu não sabia o nome dessa moeda. Conheci agora durante essa pesquisa. Então, a China faz fronteira com 14 outros países, né? O Afeganistão, Butão, Cazaquistão, Índia, Laos, Mianmar, Mongólia, Nepal, Paquistão, Quirguistão, Rússia, Tajiquistão e Vietnã. É a maior fronteira terrestre do mundo, com mais de 22 mil quilômetros de fronteira. É muita coisa. Tudo da China é muito superlativo, né? Todos são números gigantescos. Né? Ela tem 23 províncias
Politicamente, ela se divide em 23 províncias, 5 regiões autônomas, 4 municípios e 2 regiões administrativas. Vocês veem como a forma administrativa, a forma política na qual a China está dividida é muito complexa, né? Não é tão simples. Aí nós temos aqui o nome das províncias, né? Acho que as mais conhecidas são a de Sichuan, né? A Guangdong também, que é onde está Hong Kong e Macau. Guangxi, que fica mais ao sul, né? Acho que são as mais conhecidas. O Tibete, obviamente, né? Porque, enfim, Tibete. E a própria Taiwan, né? Que tem todo um rolê político, né? Que no caso aqui, Taiwan está com uma briga política, que ela quer sua independência na política, né? Mas ainda está vinculada a Pequim, enfim, tem todo um imbróglio aqui, né, que nós não vamos entrar nessa discussão. Mas, enfim, aí tem tem as regiões autônomas, né, tem os municípios, entre eles a capital, e outra cidade muito famosa, né, que é Xangai, e tem as regiões administrativas de Hong Kong e Macau. Macau que, como a gente sabe, era uma colônia portuguesa, né, na China. A China tem mais de 4.000 anos de história registrada em papel mesmo. Então ela é um dos poucos países que floresceu muito economicamente e culturalmente nos primeiros estágios da civilização mundial. O ser humano, quando foi se aglutinando e formando civilizações, uma das primeiras civilizações foi a chinesa. Apesar de terem muitos problemas políticos e sociais, né, que acabaram destruindo o país, muitas vezes a China passou por grandes períodos de fome. Ela é uma das únicas nações em sua longevidade e resiliência como uma unidade político-cultural discreta. Grande parte do seu desenvolvimento foi realizado com relativa pouca influência externa. Ela era um império que ficou muito fechado entre si. E quando sofria influência, eles acabavam pegando aquela influência e aglutinando, né? Englobando aquela influência na sua cultura. Né? Um exemplo disso é o budismo, que saiu da Índia e foi para lá, né? Foi bastante abraçado na China. E essa é uma das maiores influências culturais externas que a China sofreu. Né? A China surgiu, né, com um sistema baseado em dinastias, ou seja, as famílias reais iam administrando as partes do seu território. Durante 268 anos, o país foi governado pela dinastia Qing, que foi a última que ficou à frente do governo chinês. Aqui eu coloquei uma ilustração que representa a dinastia Ming, né? Que é dos anos de 1300 até 1700, mais ou menos, que pega o que corresponderia à Idade Média Europeia. Né? Durante essa dinastia Ming, eles refizeram grandes canais para a distribuição de água, recuperaram a muralha da China, né? Por isso que tem aqui uma ilustração, né, do imperador olhando a muralha e tal. Mas a dinastia Qing foi a última, né? E foi a partir dela que, quando a dinastia Qing caiu, que foi instalada a República da China. Essa história está apresentada num filme muito bacana, quem puder assista, que é uma das obras-primas do cinema, né? Que é o filme chamado O Último Imperador. Acho que ele é de 1987. É muito bacana, uma super produção. Acho que
foi um dos primeiros filmes que eu assisti, assim, que falava, mostrava muito a cultura chinesa, né? Com profundidade, a caracterização, artistas asiáticos, é muito bacana mesmo, recomendo muito. E fala justamente dessa transição do Império, né, que conta toda a sua pompa milenar, né, e suas peculiaridades, e uma revolução chegando, um novo sistema político, né, vem chegando e arrasando com tudo. Né. Também fala um pouco sobre a interação com o Ocidente, né? É muito interessante. A China ficou isolada, né, do resto do mundo por muitos séculos, obviamente, e isso fez florescer uma cultura muito refinada e tal, muito peculiar e particular. Né? Mas aí, em meados do século XIX, a China foi confrontada por nações estrangeiras. Começavam a chegar as influências, principalmente do Ocidente, né, da Europa, que eram tecnologicamente superiores em muitos aspectos. Né? Isso causou um trauma na China, né? E fez com que o processo de revolução, dessa revolução comunista, né, contra esse antigo regime de império, né, de dinastia, fosse instaurado. Essa revolução se instaurou. E teve as guerras, né? Teve muitos conflitos, as guerras, que acabaram com o nascimento, o surgimento, o estabelecimento, na verdade, de um governo comunista em 1949. Essa guerra civil chinesa, que foi um dos principais conflitos, mas teve vários outros, nesse período, inclusive, né, do início do século XX, primeira metade do século XX, essa guerra civil chinesa, que foi de 46 a 49, representou um intenso conflito entre nacionalistas que queriam a manutenção do império e tal, império chinês, milenar, e os comunistas, liderados pelo Mao Tse-tung, né, que é uma figura... aqui, Mao Tse-tung. Que é uma figura simbólica até hoje, né? Muito simbólica, não só dentro da China, mas para o mundo inteiro. Ele era um revolucionário chinês, né, que participou da Revolução Chinesa e fundou em 1949 a República Popular da China. Ele governou até 1976, que foi o ano que ele morreu. Atualmente, o governo chinês é liderado por um partido comunista, só existe um partido de lá, que é o Partido Comunista Chinês, né? E é considerado uma república socialista, unipartidária. Né? O atual presidente é o Xi Jinping, e, entretanto, como já citei anteriormente, né, tem muitas doutrinas, digamos, muitas iniciativas consideradas liberais no país, né, que podem acabar considerando um país que é socialista, mas capitalista, sabe? Ele é socialista em alguns termos, mas capitalista em outros. Essa aqui é só uma breve história da China. A China é muito complexa e tem muita coisa que a gente poderia falar só sobre a história da China. Vocês imaginam aí mais de 4.000 anos para resumir alguns minutos. Não tem condição. Então eu estou pincelando aqui só alguns dos principais aspectos, certo, dessa história. Quando a gente fala de geografia, eu trouxe aqui algumas paisagens vegetais, como a gente viu no início lá na nossa primeira aula sobre a Ásia, né? Eu citei algumas questões geográficas, né? A gente viu aqui que tem regiões de deserto, tem regiões montanhosas, né? Bem aqui tem o Himalaia e tal. E em relação à vegetação, a gente vai encontrar florestas temperadas, florestas tropicais aqui no sudeste da China. Tem estepes, que são aquelas vegetações bem rasteiras. Tem um grande deserto, o deserto de Gobi, que está por aqui. Tem várias regiões de montanhas. Tem uma região mais seca, que está próxima ali daquela
aqueles países da Europa, da Ásia Central, né? Então são climas, vegetações, relevos muito diversos dentro de um país, né? Um destaque que eu queria dar são para as florestas, né, no nordeste da China, que elas ocupam 128 milhões de hectares, mais de 128 milhões de hectares, né? E tem florestas tropicais bem densas, como essa aqui, que eu não vou arriscar o nome, porque é um nomezinho complicado. Depois eu lembro para vocês. Mas existem até florestas tropicais dentro da China, sabe? Então, desde a parte de florestas temperadas até florestas tropicais. De chuva, tipo a Amazônia, densas, fechadas. Então, a China também tem numerosos rios e lagos, né? E mais de 1.500 rios. O maior e o mais importante é o Yangtze, né, que é o maior da Ásia, ele é o terceiro maior do mundo, só perde, obviamente, para o Amazonas, que é o maior de todos, que está aqui na América do Sul, né, corta o Brasil, e o Rio Nilo, que é o da África. Aqui, em termos de produção, né, a China, em algumas regiões tem pouca representatividade, né, como essa região ao norte e tal, né, que se ocupa mais com criação de gado, tem alguns pontos, né, algumas regiões que se chamam os oásis. O arroz é a cultura mais importante da China, como é a cultura mais importante do continente asiático, nós já vimos isso, né? E a principal local de produção são as províncias da região sul da China, né? No norte. O trigo é de grande importância, e foi nessa região norte da China que nasceu o macarrão, né? Conforme eles foram aprimorando os processos da moagem do trigo, foi surgindo a farinha de trigo e foi ali que eles desenvolveram várias massas, entre elas o macarrão. Né? O painço, a painço é interessante porque aqui a gente imagina painço como comida de passarinho, né? Mas ele é bastante utilizado na alimentação, ele é muito nutritivo. Vários nutricionistas aqui também no Ocidente, né, no Brasil, também recomendam a alimentação para o país, com painço. E painço lá é um grão bastante comum. E tem uma variedade de sorgo chamado Kaoliang, né, que são cultivados principalmente no Nordeste chinês e que são bastante consumidos, assim como a cevada, os grãos de cevada, como cerveja, viu? A maior parte da safra de soja que existe lá é derivada do norte e do nordeste. O milho também é muito cultivado no país, só que no centro e no norte. O chá, que é muito importante para a cultura chinesa e para a japonesa também, né? A planta chá, ela é principalmente cultivada nas regiões montanhosas do sudeste chinês. Outras culturas importantes são a batata, que, como nós sabemos, vem das Américas, né, as beterrabas e outras sementes oleaginosas, como amendoim, né, a gergelim, entre outras. A criação de animais é o segundo componente mais importante da produção agrícola e a China é o maior produtor de porco, galinha e ovos, além de ter um rebanho considerável de ovelha e de gado bovino. Além disso, a China tem uma longa tradição de pesca, né, nos oceanos, no Oceano Pacífico e na água doce, e é o maior produtor mundial, tanto de pesca quanto de produção, aquicultura, né? A maior parte dessas pescas, né, vem do Oceano Pacífico, que obviamente é o oceano que está na costa da China, e quase todo o restante, né, vem das águas dos rios, né, de água doce. A criação de albufeiras, né, que são esses lagos artificiais, observem aqui um exemplo. Né, ele ajuda a completar a pesca, né, tanto da região do litoral quanto do interior. E também é nesses locais que são produzidos os camarões, que também é um ingrediente bastante importante e comum na gastronomia
da China. Então, gente, esse aqui foi um panorama que a gente começou a traçar da China, só uma apresentação mesmo. Na próxima aula a gente vai aprimorar isso aqui, vai mais adiante e entrar definitivamente na cozinha da China, certo? Então eu agradeço a atenção de vocês até aqui. Muito obrigado e nós nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.